Tratamento para paciente de osteonecrose com biofosfatos podem apresentar uma situação clínica extremamente desafiadora e com pouco êxito terapêutico. Em outras palavras, ferrou. Prognóstico muito, muito ruim. A chance de você conseguir resolver, dependendo da forma de administração, difícil. A gente às vezes tem que fazer remoções de partes da mandíbula, partes da maxila, são pedaços grandes que você vai ter que estabilizar com placa, parafuso, é buco que vai fazer. Então, feia a coisa. Debridamento cirúrgico normalmente é a primeira opção que as pessoas acreditam, né? Porque, por exemplo, numa alveolite seca, que você tem exposição óssea, você faz o quê? Debrida, forma coágulo, para que com aquilo forme, né, a regeneração, começa a formação de células neoformadas ali, formação óssea. Tá, gente, mas o osso não tem vascularização para isso. Então, muitas vezes, o debridamento cirúrgico pode só piorar a situação, tá? Se abrir, afastar, tal, e não fechar, né? Você tem que tentar fechar, coabitar os bordos da gengiva para tentar fechar e com isso fazer com que o organismo consiga resolver o problema. Mas ele não tem garantido resolução do problema e erradicação do tecido necrótico. Porque uma vez que necrosou, já era. Na verdade, o que você vai ter quando tem uma necrose, o seu organismo vai começar a separar aquele tecido que está morto para expulsar. Então, quando tem tecido necrótico, tem que remover. Remove e tenta coabitar os bordos no tecido vivo. Oxigenoterapia hiperbárica não demonstra resultados padronizáveis. Eu peguei alguns estudos de 2017, 2018 que falava sobre oxigenoterapia hiperbárica. Basicamente é você dar uma carga de oxigênio maior para aquele tecido em condições de pressão e temperatura controladas. Basicamente é isso. Tem alguns casos que houve uma melhora significativa, mas é difícil porque você não consegue formar um protocolo, você não consegue formar uma padronização para fazer esse tipo de tratamento. E não tem assim um resultado padrão. Você não tem assim um resultado bom e 10 mais ou menos e muitos ruins. Não tem nenhuma padronização ali. Se você fizer desse jeito, vai dar resultado X. Se você fizer de outro, vai dar um resultado Y. Não. É sempre muito espalhado, né? São resultados aleatórios. Então, não tem como indicar isso aí. Pacientes com pequenas exposições estomáticas podem responder bem com irrigação e antibiótico-terapia. Dependendo se for pequena a exposição, se você só tiver uma exposição menor, você de repente fazendo bochechos com antissépticos, né, com clorexidina, por exemplo, e antibiótico-terapia, tem mostrado eficaz, principalmente se o paciente fizer o uso do medicamento via oral, né, o bifosfonatos. Intravenoso, muitas vezes nem isso. Paciente com sintomatologia dolorosa merece a remoção cirúrgica, né, então você faz a remoção cirúrgica do tecido necrótico, uma vez que não vai ser reparado, e com a mínima manipulação de tecidos moles, acompanhando constantemente a ferida. Então, você vai tirar aquele osso, né? Você não, mas, por exemplo, o buco vai tirar aquele osso e ele vai tentar fechar os bordos da gengiva o máximo possível, coaptar os bordos, para justamente ajudar na cicatrização. Não dá para esperar uma boa cicatrização por segunda intenção. Não dá para você fazer uma sutura em X, que nem a gente faz no alvéolo, e esperar que vai ficar tudo bem, né? Tem que cortar mesmo aquele osso e fazer a sutura ali. O uso de antisséptico ajuda, né? Laser terapia. A laser terapia, a gente tem mostrado bons resultados. Resultados ainda, mesmo os intravenosos têm alguns resultados. Não são resultados muitas vezes assim milagrosos, né? Mas resultados parciais, de repente diminui a dor do paciente, não consegue resolver a exposição de forma total, né? Mas diminui a dor, o paciente consegue ter um certo sobrevida aí. E tem ajudado sim, né? Dos que eu estudei, dos tratamentos, é o que mais ajudou, assim, a laser terapia, antibiótico terapia e irrigação e os antissépticos ajudam bastante.
Mas muitas vezes, gente, esse tratamento, é como eu falei, é difícil você prever o que vai acontecer. E quando chega nesse ponto, normalmente é o buco que vai tratar. Porque às vezes você precisa arrancar um pedaço mesmo, chegar em tecido vivo e estabilizar com placa, parafuso. Então, isso já é ideal você fazer, o cirurgião de face, né, fazer. Na verdade, gente, a grande chave para tudo é a prevenção. É a gente olhar o nosso paciente antes de fazer qualquer procedimento, saber o que ele toma e saber como agir, né, quando ele toma aquela medicação. Essa é a melhor conduta. Ter a prevenção antes da coisa acontecer, antes da osteonecrose acontecer.